Fala pessoal, estamos aqui em um momento super especial, porque é o nosso primeiro episódio do Super Educador, um podcast da Infeduca Educação, voltado para entrevista com professores, com pessoas da educação, né, gestores, professores, enfim, para a gente bater um pouco, né, um papo sobre a história do educador por trás, né, alguns com bagagem muito grande, então a gente quer conhecer essas histórias, a gente fala tanto de artistas, né, de cantores, mas por que a gente não traz para o holofote os professores que estão ali em sala de aula, que estão ali, né, batalhando pela nossa educação? No episódio de hoje, que é o primeiro, a gente convidou e de antemão eu quero agradecer, né, por aceitar o convite de estar aqui com a gente hoje, professor Raimundo. Professor, para o pessoal te conhecer melhor, eu queria que fizesse um breve resumo de quem é o professor Raimundo, um pouquinho da sua história, para a gente te conhecer melhor e a gente puxar, né, o papo de hoje. Primeiro, obrigado pelo convite e que bom que você escolheu um professor, não só a mim, mas um professor para estrear. Meu nome é Raimundo, eu tenho 57 anos, e sou filho de uma professora, né? É até interessante que eu dizia, não quero ser professor, porque eu via a dificuldade na época, né, da minha mãe, isso há muitos anos atrás, mas não teve jeito, né? Estava no sangue. Então eu já estou há 38 anos, em sala de aula. Então eu tenho 38 anos como um vínculo e tenho 32 anos em outro vínculo, sempre em sala de aula. Mas o interessante é que eu iniciei ministrando aula de música, né, iniciação musical, né, e depois fui que fazendo concurso e tal, e estou nesse caminho, né, uma profissão, né, muito valorizada, né, por poucos, né, e muito também e muito desvalorizada por muitos, né? Então, mas assim, mas é uma profissão que forma outras profissões. Então a gente até nós não estamos com mimimi, mas nós gostaríamos muito que fosse mais valorizada. E quando eu falo valorizada, não é só na questão salarial, não. Também, né? Mas especialmente no respeito. Eu, no tempo que eu falei aqui, que eu introduzi que minha mãe era uma professora primária, e ela tinha grande respeito na sociedade naquele tempo, né? Na década de 60, eu nasci em 66, mas eu já com 5, 6 anos já acompanhava, e ela era muito valorizada, era a professora Maria José, Porque quando fala né? de valorização, eu acredito que a primeira coisa que vem na cabeça é o quê? É a valorização salarial Salarial. também, mas esquece Também. desse ponto, né, Raimundo? Exatamente, exatamente. É a questão do respeito, né? Hoje nós temos muitas pessoas que respeitam, muitos alunos que respeitam, mas muitas pessoas também da comunidade não tem mais. Que respeito é um professor, uma pessoa a mais e tal. E que bom que é uma pessoa a mais, mas é uma pessoa a mais que está sempre preocupado na formação do indivíduo, né, como um cidadão, né? Como um cidadão. E aí sim, depois é que as profissões virão, cada uma no seu, né, no seu mais perfeita aptidão, né? Então vamos descobrindo aos poucos, né? Raimundo, você fazendo um paralelo, como você disse aí, naquele contexto da sua mãe, com esse contexto atual, onde você disse que sim tem essa mudança. Ao que ou a quais fatores você atribui essa mudança, assim, onde você acabou de sinalizar para a gente que naquele contexto anterior tinha sim um respeito maior, tinha uma admiração até maior pela profissão, né, de educador, e aí isso foi se perdendo um pouquinho. Quais fatores você acredita que foram relevantes para que isso acontecesse? Eu diria o seguinte, que tem fatores positivos e negativos aí nesse meio, nesse paralelo, né? Aí eu digo o seguinte, que naquele tempo tinha poucos professores, né? Que aí eu até diria que era um fator negativo, né? Porque quanto mais professores, melhor, Melhor. né? Então, talvez por isso, né, também não tinham, a maioria dos professores não tinha uma formação acadêmica, assim, vamos dizer assim, faculdade, né? Na época a gente chamava terceiro grau, né? Era no olho, né? Era no Você outro. vai dar aula. E eu vou dizer uma coisa a você, minha mãe, ela não tinha, e como eu fui formado também por outros professores, que ela não tinha uma formação acadêmica, né, de universidade, essas coisas, né? Mas eu confesso a você que quando eu cheguei no mundo, né, com os professores de academias, né, eu não senti tanta dificuldade.
porque eram os professores que ensinavam o beabá, né, verdadeiramente, né, literalmente falando, o verdadeiro beabá. É do tempo das cartilhas e das tabuadas que nós tínhamos do ABC, né? Então, hoje a gente vê, e eu também não faço essa comparação como negativo hoje, pelo contrário, nós vivemos em outro mundo, eu estou falando aí de mais de 50 anos São contextos atrás, diferentes, né? totalmente diferente. Hoje a tecnologia deixou mais próximo uns dos outros no mundo todo, né? E isso é muito bom, isso é muito bom. Mas eu quero dizer o seguinte, assim, que nessa questão até da valorização, naquele tempo, eu acredito que era por conta disso, que tinha poucos professores, né? E eu faço até um paralelo também para vocês, assim, uma analogia com os bancários, né? Naquele tempo também, quem era um funcionário de banco era visto como era um doutor. Eles inclusive usavam gravatas, né? E hoje a gente vê que está mais comum, né? Foi aparecendo mais no mercado de trabalho também, né? E voltando para a questão do professor, eu acredito que foi dessa mesma forma, né? Aparecendo mais, né? E também aí a geração não é tão diferente. Nós naquele tempo, como aluno, a gente também já aprontava nosso. Muitas das vezes assim, o pessoal assim da minha época, da minha idade, disse: ah, mas naquele tempo era muito melhor, a turma era mais tranquila. Não era tão tranquilo assim também não, né? A gente fazia as nossas, né? Tinha aqueles que aprontavam também. Tinha dentro das possibilidades, né? Dentro da nossa tecnologia que a gente tinha na época lá, né? Brinquedos totalmente artesanais, né? Mas hoje é mais eletrônico, mas as mesmas coisas que a gente fazia, brincava, o prazer que a gente tinha com aqueles brinquedos mais artesanais, principalmente nas escolas. Nós aprendíamos muito até a fabricar aqueles brinquedos, porque a gente não tinha tanta condição assim de comprar produtos, e nem tinha tantos produtos eletrônicos para comprar na época, né? Eu nem tinha para comprar, mas também não tinha nem a opção, né? Nem a opção, né? Pelo menos por aqui na região que a gente estava, né? E eu estou falando principalmente, nós não tínhamos isso aí. Mas aí é por isso que eu atribuo assim, né? A questão ainda dessa diferença, a questão de respeito, era mais isso mesmo. Talvez até a falta dessa grande tecnologia que hoje mostra um mundo muito mais próximo um dos outros, né? Era que a gente detinha um respeito àquele profissional que nos educava, né? Que ensinava a ler e escrever naquele tempo. Então, era uma pessoa em destaque, né? E hoje eu posso dizer, porque eu estou nesse meio, e a gente vê que não é mais uma pessoa de destaque, assim, com aquele valor que a gente tinha aí há 40 anos, 50 anos atrás. Mesmo a importância desse profissional só aumentando, né? Muito, não diminui, só muito, aumenta. porque você não para, você entrou nessa área, você não para de pesquisar, né? Se passar, fica obsoleto, né? De pesquisar e de estudar. Você tem que estar atualizado, na verdade é essa, né? Às vezes as pessoas dizem que você tem que se reciclar, uma palavra assim que eu não gosto muito de reciclar, mas atualizar, você tem obrigação, né? Ou então procure outra profissão. Porque hoje, no jeito que nós estamos ali, os nossos alunos, se a gente brincar, né? Se vacilar, a gente começa a perder até esse respeito por falta de conhecimento, né? Então você tem que estar sempre um passo à frente, se você quer estar nesse meio, né, da educação, do ensino. A maioria, né, dos educadores estão ali com um papel de fato passar essa transformação, né, para os alunos, mas acaba se perdendo um pouquinho nessa atualização deles mesmos, né? Como é que a gente passa, como é que eu quero te ensinar, né, programação, se de fato eu não sei? Como é que eu, né? Fica meio vago, né, professor? Fica vago, e aí é onde está a importância da pessoa estar sempre ali, né, procurando, né, se adequar o material que nós temos hoje para ensinar. Nós vimos aqui agora na pandemia que muitos colegas professores, né, passaram apertados aí, porque não tinha habilidade com a tecnologia. E era o básico, né? Era abrir uma videochamada. Exatamente, não sabia, tem pessoas que não sabiam, né? Tiveram que aprender ali a toque de caixa, né? Porque era necessário e só poderia dar aula naquele período se você tivesse o mínimo, né, possível. Aí a gente vai ver que muitos colegas tiveram dificuldade, né? E aí onde eu digo, se vocês querem estar nesse meio da educação, vocês têm que estar atento às novidades tecnológicas. Senão,
pedir aposentadoria logo, né, ou A mudar limita. de profissão. De profissão. É. A gente, né, um dos principais propósitos da Infeduc, né, quando foi de fato fundada, era digitalizar. Digitalizar as escolas ali em específico, na parte de gestão escolar. Só que, quando a gente entrou mais a fundo, a gente conseguiu identificar que não é só a gestão de documentos, aquela parte mais burocrática e física. Não, isso está mais enraizado, é o próprio setor educacional que sim, ele está alguns passos atrás de outros setores, inclusive outros setores também burocráticos. Por exemplo, a evolução tecnológica de um setor, por exemplo, logístico, que é tradicional, ele está anos-luz na frente no setor educacional, Isso. mesmo sendo extremamente burocrático. Exatamente. Como é um setor de logística, né? Mais algo complexo. Há uma entre a nossa classe ainda de professor e de gestor também, né? Há ainda eu não diria assim, uma falta de consciência da importância da tecnologia. Então, muitos gestores também do ramo da educação, eles estão acomodados, né? Ou acham que não seria um investimento, seria gasto você colocar a sua escola e preparar os seus professores, né, também para a nova tecnologia, né, para o mundo moderno. Acha que aí seria gasto, perda de tempo, e a gente vê que não é. Eles estão ficando para trás, essas escolas, muitas escolas fechando, porque não quiseram se adequar à nova realidade, que tem que estar informatizada. Não só, como você falou, né, na questão burocrática também, mas também na questão de ensino. Né? Do dia a dia. Do dia a dia, o ideal. Nós temos escolas aí espetaculares, né? Que é um sonho para a nossa realidade aqui, ainda no Nordeste. Fora do padrão. Fora do padrão. Né? Você chega lá, na hora que você chega lá, você não vê mais caneta, lápis, caderno, mas é tudo tecnologia. A lousa, por exemplo, é digital. Né? Você vê lá, tá lá um painel lá. Então, tudo na base da tecnologia, né? Cada um com o seu tablet, notebook, sei lá o que for ali, mas todo mundo interagindo. Inclusive interagindo com outras pessoas ao vivo, né? Ali em tempo real. Né? Isso é um sonho, mas que já é realidade, ou era um sonho, é realidade em alguns lugares, algumas escolas. E essas escolas estão na frente, anos-luz dos outros, estão ganhando mais por conta disso também. Porque é esse o problema que, pelo menos, né, na minha visão, eu consigo identificar. Primeiro, é esse ponto que você citou, de achar que é um empecilho, é uma barreira. Se a tecnologia está ali, ela vai me atrapalhar. Eu vou perder tempo com a tecnologia. E não é isso. A tecnologia, eu concordo, eu estou dentro desse meio, como eu disse, né, nos bastidores ali, antes de a gente começar o podcast, há mais ou menos 5, né, anos, e é igual uma arma. Você usa, pode usar para o bem, pode usar para o mal. Você pode usar para ficar o dia todo no TikTok? Pode. O celular nasceu? Então. Mas você também pode usar para ficar o dia todo no YouTube estudando. Correto? Para passar num concurso que você queira. Então, mas tem isso enraizado. Desses 38 anos que você fala aí de carreira, né, Raimundo? Como é que você enxerga assim essa transformação tecnológica no dia a dia das escolas? Dificuldades, desafios ali. Os desafios são grandes, né? Os desafios são grandes. Você veja que a gente ainda está em passos lentos, muito lentos. Muito lento. Digo aqui a nossa realidade. Né? Veja que onde no sul do país, né, a gente vê que já tem, inclusive as escolas públicas, né, tanto estadual como municipal, por aí, né, elas já têm escolas que a gente diz Deus benza. Né? Aqui em Sergipe, a nossa capital, está começando. Você vê que está numa maior alegria, propagandas e propagandas, né, para começar exatamente isso que nós estamos falando aqui. Agora, eu não lembro mais o nome como do TEC, não sei, né, mas exatamente transformando as escolas do município de Aracaju, né, tudo informatizado, tudo assim na tecnologia. Né? Você chega lá e a lousa já está totalmente adequada à modernidade,
né? É um painel digital, né, onde os alunos vão interagir diretamente, e é uma super novidade, mas está sendo possível já, né? Então, esse sonho que a gente tem, que eu tenho, né, eu não vou utilizar certamente mais, que eu já estou procurando me aposentar, né? Mas eu sei que a nossa nova geração dos professores, eles vão chegar um tempo, talvez demore um pouquinho mais, mas tomara que não demore tanto assim. Eu quero crer que daqui a uns 10 anos, mais ou menos, né? Pelo menos 60% a 70% dos nossos municípios, eles já estejam também utilizando isso aí para o bem. Aí, como você falou, para o bem, né? Temos aí que a inteligência artificial, né, que ela bem utilizada é ótimo, né? E é o que está acontecendo agora nessas escolas para funcionar dessa forma, tudo, né, na tecnologia, tudo digital, tudo ao vivo, inclusive, né? Então, eu espero que não muito a longo tempo, mas a curto tempo, a gente também esteja aí, porque é o final na verdade, assim, eu quero dizer o seguinte, que nós iremos chegar um dia que vamos ser assim. E eu não tenho medo disso aí, de dizer, e com isso os professores vão utilizar menos, talvez utilize menos, né? Mas aí eu não digo que os professores vão se adequando, né? Porque os alunos não ficam sozinhos com as paredes, podem ficar, mas sozinhos com as paredes, com a tecnologia, com os aparelhos lá sozinhos, já acontece isso? Já. Eu conheço casos de faculdades que é um professor, né, para 2, 3 mil alunos no mesmo horário, no mesmo curso. Como seria possível isso sem a tecnologia, né? Não é possível, Não é de forma possível. alguma. Aí você diz assim, mas aí vai acabar? Não, não acaba, não acaba, né? Essa aí está muito à frente, né? Mas o papel do professor vai estar por trás, talvez preparando todas as aulas, né? Para aquele apresentador, que aquele professor que vai estar ali vai ser basicamente um apresentador, né? De um programa que um grupo de professores preparou esse programa para ser lançado naquele dia. Eu não acredito que uma máquina vai substituir 100% o homem, né? E Tem esse também misticismo, né? tem, Principalmente no setor educacional, né? o medo é esse. Inteligência artificial, você falou Não, agora, eita, vai me não vai me substituir. Não substituir. Não, vai. 100% não. Vai ajudar, eu acredito que vai E ajudar poderia a andar em paralelo, melhorar. E isso, eu acredito que é entendeu? isso aí. A intenção é essa. Aí, para isso, nós, professores, né, temos que estar atentos, né, a essa nova tecnologia para você não ficar para trás. Agora, se você não quiser sair do conforto, Dá. né, Aí dá, me explica isso aí, né? se você, se Seleção você natural. não, aí você já peça para ser reabilitado, para ser colocado em outra parte ali da escola, mas não vá pensar em ser professor. Você tem que pensar assim, que um dia eu vou chegar lá, que eu só vou preparar, inclusive, a fazer a programação para que aquilo ali aconteça. Aí tem que mergulhar, né, no mundo da tecnologia, né? E entrando nesse ponto, até que você falou ali da falta de conscientização e também, né, desse conhecimento, porque para alguns, eu separo em dois grupos. Uns que realmente não querem absorver esse conhecimento, absorver a tecnologia no seu dia a dia para ajudar, não quer mesmo. Bate a bandeira, levanta a bandeira. Eu acho que esse é o pior de todos, né? De fato, levantar a bandeira assim, parecendo que é algo do contra, sabe? Uma coisa que é inevitável, está em todo lugar. Hoje a gente tem uma garrafinha de água, e você clica em cima, você vê a temperatura, você pensa que é só a inteligência artificial, eita, vai dominar o mundo. Mas, se você perceber, você está bebendo uma água dentro de uma garrafinha que ele é toda tecnológica, né? Então tem esse grupo. Tem um outro grupo que quer, mas falta esse conhecimento de fato para como aplicar na educação, que é uma coisa como, né? Para não ficar Deus dará ali, né? Aquela utilização. Como é que você enxerga os mecanismos ali de conscientização ou de passar esse conhecimento, né? Essa capacitação para esse grupo que quer de fato se capacitar e quer continuar no mercado de trabalho, né? Em escolas privadas, em escolas públicas, privadas, né? Enfim, como é que você enxerga isso? Aí vem outra preocupação na questão do investimento, né, das políticas públicas. A gente sabe que há uma vertente aí do nosso
legisladores, né, que não torcem para que as pessoas sejam bem informadas, né? Ainda quer estar naquela política de assistencialismo e para isso não precisa, né, ou não deve as pessoas serem bem informadas. Porque se for bem informado não vão aceitar essa política de assistencialismo. Então, aí, no meu ponto de vista, acontece o seguinte, que a falta de política pública para a questão da educação, nesse ponto aí, é primordial, né, negativamente, né? Então, deve-se melhorar, né, aí entra a questão do cidadão, botar pessoas que façam a lei, tá? Façam as nossas leis, pessoas que tenham esse ponto de vista, né, para frente, né? Se continuar com essa mentalidade de quanto pior, melhor para essa classe, isso vai demorar muito tempo. E como é que você enxerga a iniciativa privada ajudando nesse contexto? Então, aí é onde está. Que dentro dessas políticas públicas, há pessoas que fazem essas leis que estão vetando esses projetos, né? Eles não querem que entre a iniciativa privada, porque a iniciativa porque privada sabe que muda, né? Muda, sabe que muda. Então, o que eles puderem dificultar, vimos agora um projeto que teve há 2, 3 anos aí, né? Que houve um boicote desse setor, né, de uma parte desses políticos lá, para derrubar, né, projetos bons, né, que era da iniciativa privada, né, que os dinheiro, né, o recurso vem limpinho, né, chegam o total, aquela finalidade, né, o projeto é aqui, chega o total aqui. A gente sabe que, infelizmente, nas políticas públicas, aí é projetado aqui, mas quando chega ali no final, não chega a quantidade que já foi projetada aqui, e ele se perde aí no caminho, ninguém sabe o que, você chega em pouca e não acontece. Infelizmente, talvez seja por isso, né, que não quer, né, quem faz a política pública, no caso gratuita, a política pública gratuita, eles não concordam muito, né, ou quase nada, com a política que é pública também, só que privada. Ali. Então, ele não concorda muito por causa, sabe disso, né? Se deixar aí essas pessoas que pensam dessa forma, né, vão perder o poder de barganha exatamente na época das campanhas políticas partidárias, que aí já é outra coisa. Aí, olhando dentro desse contexto, né, e a gente indo mais a fundo ali dentro dessa questão de tecnologia, educação e até mesmo um pouquinho das características, na sua visão, qual é o professor, aquele professor de um futuro próximo? Quais são as características assim, para Raimundo, se ele pudesse desenhar assim, esse professor em relação a características, a habilidades, a conhecimentos, quais seriam, né? Qual seriam esse escopo de professor? Eu vou ser bem sincero a você. Talvez eu não estivesse nesse meio aí. Faltaria muito. E me falta, agora eu vou dizer assim, paciência para tudo isso. A gente vai chegando numa idade que a gente não vai ter mais aquela paciência toda para aprimorar essas novas tecnologias, né? Mas o que é que acontece? Esse professor, ele tem que mudar muito o pensamento do professor de hoje. Quando eu falo professor de hoje, é a maioria. A gente sabe que nós temos alguns, mas são poucos ainda, né? Que já estão na frente, mas o pensamento na frente. A gente vê professores dão show, né? Tem professores aí ganhando concursos, né, internacionais, né? Como na robótica, por exemplo. Né? Entra tecnologia, toda a tecnologia ali. Eles investem nessas escolas privadas, principalmente, mas nós temos também da escola pública aí. Então, são professores que estão ali no meio, disso que eu estou dizendo que a maioria não quer muito, né? Não quer aceitar que, se não se adequar à nova realidade, ele fica para trás. Tem muitos disso. É medo? É medo. É medo. É medo. É medo. Eu já ouvi de alguns professores, né, em bate-papos assim de corredor, e eles disseram, a maioria é medo. Eu fiquei refletindo. Na sua visão também? É
É medo. É medo de dizer assim, será que eu sou capaz? Mas aí eu volto a dizer, se tiver naquele pensamento, de dizer assim, eu estudei, eu passei não sei quantos anos na faculdade e para mim está ótimo e tal, eu não vou mais. Bom, se tiver isso, pode se aposentar, pode deixar, ou mudar de profissão. Porque esse professor para o futuro é aquele professor que tem que mergulhar sem medo, ele tem que pular, né? Ele tem que pular da mais alta plataforma, confiando, né, que a água lá é profunda, né? Tem profundidade lá e ele não vai se machucar. Mas tem que, durante esse voo, esse pulo aí, né, ele vai voar, ele vai conseguir, mas são poucos que vão chegar lá, porque ainda tem medo desse voo, desse pulo. Mas futuramente, é por isso que eu coloquei ali mais ou menos 10 anos, eu acho ainda pouco, mas eu gostaria que fosse dentro desses 10 anos, que já tivesse, assim, porque se a gente ficar nesta... a educação tá boa, tá? É excelente, não. Não é. Falta muito. E o que falta é exatamente isso. É a coragem, né? É a coragem de modificar, primeiro, o seu conceito, né? Depois, claro que eu só vou fazer isso se eu mudar meu conceito. E depois apostar. E é uma aposta que você não tem certeza se vai conseguir o lucro de imediato. Mas que você vai conseguir, você vai. E continuando apostando. É um projeto de longo prazo. É um projeto de longo prazo. Mas se você não mergulhar no campo da tecnologia hoje como profissão, né, e na área da educação, você vai ficar aquém e a educação não vai andar como a gente precisa. E é interessante porque a gente fala assim que é um projeto de longo prazo, mas pode ter alguém assistindo a gente que está recém-chegado nesse setor educacional. Ou como também pode ter professores, né, com 20, com 25 anos de profissão, que aí sim eles já estão, né, nesse processo aí de descansar, de se aposentar. Mas para esses professores que estão entrando, não é tão longo assim, né? Não. E aí é que eu acredito que talvez esses professores que estão entrando agora, talvez não, tenho certeza, que a visão é totalmente diferente e eles já sabem desses desafios e eu acho que eles já querem. É só saber como usar. Exatamente, eles já querem. Então, por isso que eu estou dizendo que daqui a uns 10 anos eu acredito que a educação está muito modificada, né? Ela está muito mais com acessibilidade. Inclusive, quando eu falo acessibilidade, é acessibilidade para todos, que infelizmente a gente sabe que não... Aí volto a falar da questão das políticas públicas. Essas políticas públicas têm que ser pensadas nisso, que a educação tem que ser acessível para todos, independente se ele é de uma classe econômica, né, é um pouco mais, né, robusta, ou sei lá, ou se não é. Mas tem que dar para todos o direito da educação. E quem faz isso são as políticas públicas lá. Na sua visão, as universidades que formam esses professores que vão estar em sala de aula, elas estão capacitando esses profissionais para utilizar a tecnologia ou você acha que tem um déficit já começando da universidade? Tem um déficit terrível, inclusive porque tem muitas universidades que estão pensando apenas no lucro, não estão pensando em investir. Né? E aí quando eu digo não é gastar, veja que eu disse investir. Né? Então, tem universidades aí que estão fabricando, olha a palavra que eu estou falando, fabricando professores, não estão preparando, estão fabricando professores. Aí é onde entra a questão crucial aí, né? Como é que vão ser esses futuros cidadãos na frente se os professores estão sendo fabricados e não preparados? Porque os professores têm que ser preparados para... não é nem ensinar, que o professor nem ensina, mas pelo menos abrir caminhos, mostrar caminhos, né, para que seus alunos se desenvolvam e pensem. Né? A gente quer uma sociedade pensante. Né? Não é aquela será que é certo? Será que o professor está falando é certo? E hoje, vamos agora na tecnologia, né? Vamos pesquisar. Né? Por isso que eu digo, se o professor não estiver atento, ele fica para trás. Porque hoje nós estamos conversando aqui com um aluno, enquanto eu estou dando aula aqui, né? Tem um aluno, não são todos, mas tem um ali esperto, aí, tome, vamos no
tio Google, por exemplo, e já está sabendo ali e começa a questionar, né? Então, eu geralmente, quando eu estou dando aula aos meus alunos, eu digo, olha, por enquanto não use, eu sei que eles vão usar o celular, então por enquanto não use o celular, que eu quero saber de vocês, o que vocês acham disso aqui. Nem que depois né? vocês vão utilizar, Não, mas aí agora... depois eles sabem que eles vão utilizar. E agora, vocês pesquisem aí e vejam o que vocês complementem isso aí. Né? Então, isso é interessante, mas para você fazer isso, você tem que ter se preparado antes. Você não pode correr o risco, né, de deixar, porque você tem que ser sincero. Se um aluno fizer uma pergunta a você, você tem que ser sincero. Né? Não sei, eu vou atrás e eu posso voltar. Eu não tô. Professor, mas você não sabe, você não é formado nisso, você não é formado. Não, eu sou, mas eu não sei. Eu te confesso que eu nem lembro se eu já vi isso. Então, tem uns que acham positivo, outros já. Né? Mas aí eu estou dizendo, quando você levar um assunto para uma sala de aula, você tem que estar preparado. Se você não estiver preparado aquilo ali, e preparado já sabendo, né? Eu vou receber, ó, de lá, de cá, pode vir qualquer pergunta na minha casa. As informações hoje em dia fluem muito mais rápido, né? Muito mais rápido. E aí nós encontramos vários casos ainda hoje que os alunos dizem, poxa, eu vou para lá, antes eu perguntei. Tem alunos, são poucos. Aí quando eu digo poucos, nós temos uma sala na escola pública, por exemplo, eu sou professor de escola pública, né? Então nós temos aí no mínimo 35 pessoas na sala de aula. É por aí, né? Então, mas já ensinei com 65 alunos, né? Então você imagina que absurdo. Ensinar não, você passa o conteúdo, você não consegue acompanhar. A verdade é que você não consegue acompanhar. E desses 35 alunos mais ou menos, tem 5, 6, 7 que você vê que uns têm vergonha de perguntar, mas outros não têm e perguntam mesmo. E ainda mais, professor, qual é o assunto da próxima semana? Tem alunos que a gente diz o seguinte, você coloca ali, passa uma atividade, né? E ele já, professor, terminei, então dê uma seguradazinha aí um pouquinho, né? Para os seus colegas tentarem conseguir. Agora, se você quiser ensinar o seu colega, você ensina, mas não dê a resposta, não. É porque é diferente, você ia ajudar. O que ele faz aqui. Exato, que toma aqui. Então, geralmente, quem tiver e quem for assistir depois e for meus alunos, eu acredito que tem uma meia dúzia aqui em Simão Dias, eles vão saber disso, porque era assim que a gente fazia, né? Então, dá uma seguradinha. E desses 6, 7 alunos, muitos deles iam fazer um acompanhamento com uma turma lá e ensinar como era que chegava aquela resposta, né? Mas a maioria não. A maioria nem lhe perguntava, era doido para sair. Mas você sabe que infelizmente é assim, né? Então é muito pouco. Na sala de 35, apenas 5, 6, 7 você se destacar, você que se preocupa em saber qual é o próximo assunto que você vai fazer. Para quê? Para eles pesquisarem. Aí é onde eu digo, a questão do professor, se ele não estiver antenado a essas questões, ele vai ficar para trás daquele aluno. Tecnologias como a gamificação em sala de aula e outras, né? Vamos pegar essa aqui como exemplo, a gamificação em sala de aula. Não 100%, mas você acredita que a gente, né, conseguiria trazer mais uns 2 ou 3 daqueles outros alunos que só querem ir embora para aquele primeiro grupo que é o que se destaca com esse tipo de tecnologia no dia a dia? Você falou uma coisa super importante, né? As nossas aulas são monótonas. É verdade, é essa. São monótonas. Eu não sou hipócrita são monótonas. Né? Nossos alunos querem mais. Aí onde estão as diferenças, né, nos novos professores que a gente sonha. Né, já chega com isso. Exato. E pode ter certeza que aqueles professores que conseguem fazer isso, eles conseguem atrair mais alunos, eles conseguem deixar mais os alunos atentos. Aí tira uma semana de diferente que a gente faz na sala de aula, né? Seja na área da ciência, seja... Bom, não importa, mas você faz uma semana, né? Na próxima semana vamos acontecer aqui os jogos escolares, mas nos jogos escolares não de futebol nem de vôlei e tal. Então os jogos escolares aqui na questão das disciplinas, vamos lá. Um contra o outro, né? É uma sala contra a outra, né? E é totalmente diferente. A gente vê o empenho dos alunos, a movimentação dos alunos,
Então, aí você pode introduzir a questão de toda a tecnologia, na questão, eu repito, da questão da robótica, que hoje a gente vê, infelizmente, na escola pública a gente vê pouco ainda, né? Mas nas privadas a gente vê mais. E a gente vê e pode fazer esse paralelo, que naquelas escolas que promovem várias atividades tecnológicas, né? Até para atrair. Tem escolas que dão aula e faz questão de o instrumento principal daquela aula, não toda hora, mas seja o celular. E aí vão os joguinhos eletrônicos aqui dentro, para questões Específicos educacionais, né? Que tem vários. Né? O jogo de tabuleiro, por exemplo, não só nas aulas de educação física, nem de matemática, mas você pode diversificar as suas Aí aulas. percebe o paralelo, você acabou de dizer, né? Tem algumas escolas que estampa, né? Diz, olha, eu estou usando aqui, um jogo educativo. E aqui, ó, estou usando no meu smartphone. Já tem outros que fazem o quê? Epa, chegou na sala, Pronto. deixa aqui guardado. É exatamente essa diferença que faz. Ao invés de utilizar a máquina que nós temos e atraente para os nossos alunos, Isso. porque é super atraente, né? Onde eu digo, tem professores e professores. Nós já temos professores que vão fazer isso. Né? Aí é por isso que as aulas deles, quando dizem, que dia é a aula do professor tal? Que dia é a aula eles já ficam sonhando para achar aquela aula. Né? E aí você vê que eles aprendem. Aprendem porque eles pegam o quê? Eles pegam do que mais o aluno gosta, do que mais o aluno se interessa, né? Para jogar exatamente os assuntos da sua disciplina, né? Paralelamente àquilo ali, e você consegue fazer os dois aí, né? Dar a sua aula exatamente ali e deixar prazerosa para o aluno, que ele está utilizando o que ele mais gosta 24 horas durante o dia. O que ele dorme com ele ali, né? No travesseiro. E se estamos falando de escola privada, oportunidade de crescimento. Muito crescimento. É por isso que nós temos a diferença. O pessoal pergunta, e aconteceu comigo e aconteceu com vários outros professores, né? Você é professor da rede pública, por que sua filha estuda na rede privada? E é uma pergunta é uma pergunta, mas eu também respondi naturalmente. Eu respondi, pronto, por quê? Eu digo, é porque é muito mais fácil você aprender o conteúdo na rede privada, até porque nós temos 12, 10 alunos, né? E a cobrança da direção da escola, que é uma cobrança mais robusta, porque ele quer a estrutura, porque eles dão ou poderiam dar toda a tecnologia, às vezes não dão toda, mas dão muito mais do que na privada lá, e o professor consegue acompanhar individualmente. Veja que eu falei isso anteriormente. A nossa questão da escola pública, né, e uma das grandes diferenças da privada, é a quantidade de alunos que nós temos em sala de aula. Olha, na escola onde eu estudo, onde eu ensinava, a maioria dos professores ensinava também na escola particular. O mesmo professor, o resultado totalmente diferente daqui para a pública. E é o mesmo professor, né? Mas é exatamente isso, é o contato, o interesse, né? Também de pais e de funcionários da escola é outro. Infelizmente, quando você diz, eu trabalho na escola pública, tá? Tem uma escola pública, sou concursado, ninguém me tira. Lá, se não der resultado, o dono da escola contrata outro, e às vezes tem essa questão, tem isso. Aí você diz, e pode um professor também se interessar mais? Pode. Não estou dizendo que não pode. Ele, na escola pública ele relaxa um pouco, mas desse que eu estou falando, os professores não relaxavam, né? Mas a diferença é essa. Então, por quê? Porque eu vi que na escola pública não tinha condição do professor trabalhar individualmente as necessidades que cada aluno tem, porque a sala é heterogênea, né? De pensamentos, de cores, de tudo, inclusive da capacidade intelectual de cada um, né? Das dificuldades específicas de cada um, talvez seja o termo melhor, das dificuldades específicas de cada um. Não tem um que faça do mesmo jeito. Né? Então tem um que quando você passa o assunto, como eu disse anteriormente lá, tem um aluno que mal ele já pegou. Já foi. Né? E já pegou. Tem alguns que traz até antes. Até antes, né? E tem outros que demoram mais um pouco. Às vezes necessitam de fazer as atividades, o exercício que você manda para casa, para
ter ainda dúvidas ali durante o exercício que fiz em casa, para na aula seguinte tirá-las. Alguns são mais visuais, então preferem o vídeo. Pronto. Alguns outros preferem realmente o professor aqui. A questão do áudio. Do áudio. Eu gosto muito quando falo do áudio visual, né? Porque ajuda bastante quando você consegue colocar uma imagem. E quando eu falo imagem, ainda do nosso tempo, era uma imagem mesmo, num papel, numa imagem de um Impresso, livro, né? ali, impressozinho, ainda era rodado, no tempo do Cheiro de miniógrafo. álcool. Né? Terrível, né? Então, quando eu mesmo sou mais visual, né? Eu sou mais visual. Eu gostava muito do tempo que eu estudava, das aulas de história, porque minha professora de história, ela fazia todos os esquemas no quadro, um quadro negro, na verdade era um quadro verde, O quadro, né? ou de giz branco e tal lá. E então eu mergulhava, eu mentalizava o caminho que ela falava lá, né, professora de história, por exemplo. Então, quando ia fazer a avaliação, eu me lembrava mais do que estava lá no quadro do que o que ela tinha dito, né? E quando eu conseguia juntar os dois, era ótimo. Né? Então, de que só aqui, tom, e babá, bebê, e às vezes até, que é uma das culpas, muito de nós professores, é que às vezes a gente é muito conteudistas, né? Então, você não pode tirar 5 minutos para falar do que está acontecendo no mundo. Não, se atualizar. Se atualizar e ensinar isso, não é só blá, 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 blá. Sempre dizer, pessoal, vocês sabem o que está acontecendo ao redor do mundo. Aí a gente fica, né, durante o podcast aqui, a gente já falou inúmeras vezes da introdução de tecnologia, né, de uma inovação para tirar essa sala de aula monótona, mas talvez uma simples contextualização do que está acontecendo globalmente já pode deixar um bate-papo interessante. Você falou globalmente e eu me lembrei até daquela emissora que tinha um programa que sempre meus alunos, eu dizia, olha, vocês assistam tal programa lá, e a gente vai conversar um pouco, 10 minutos nas nossas aulas, nós vamos conversar um pouco sobre o que fazer. A pessoa, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Calma, tem a ver. E lá a gente mostrava que tinha a ver. Primeiro, vocês precisam saber do que está acontecendo. Qual foi uma notícia que você mais gostou? Qual foi mais que chamou a atenção? Então, a gente via praticamente quase todo o programa ali, porque um dizia isso, outro dizia aquele. Tá vendo o bonito da diversidade? É isso. Né? Cada um na sua. Então, o que me preocupou bastante, que sempre me preocupou, foi essa questão também da questão do aluno, né? Do aluno que tem as suas necessidades específicas, e você tem que pontuar. Infelizmente, hoje com a tecnologia está mais fácil, mas ainda nós, professores, ainda a gente fica assim, um pouco sem querer se abrir para a tecnologia, e também na questão das escolas de gestão, porque hoje eu tinha que fazer, precisava fazer, aliás, eu preciso fazer um plano individual do meu aluno, né? E não se faz. E como é que eu vou conseguir passar o meu conteúdo para você e para você se os três pensam diferente, os três têm um tempo diferente, né? E aí? E quando a gente também pega uma turma que tem alguém com dificuldade intelectual lá dentro. Então a gente não está pensando nisso, por isso a importância do plano individual de cada um. Só aquele olhar dos 30, né, Raimundo? Exatamente ali, aí. Eu coloco isso aqui ali, e aí? Tem gente que vai pegar com facilidade, e outros nem pegam. Nem em casa, nem ali, nem depois. Bem lembrado. E sabe o que é que acontece? Esse aluno é aquele aluno que reprova 5 anos. Tá lá. Ele desiste. Aí desiste. Por isso que inventaram, né, criaram a questão do EJA. Né? Meu tempo era Mobral. Eu não sabia. Seu tempo não Mobral, não é do seu tempo também não. Isso aí, né? É o Movimento Brasileiro de Alfabetização. Mobral. Né? Eu já ensinei com outra nomenclatura também, quando eu iniciei a minha vida, né, de magistério, eu trabalhei com adultos também, né? Então a gente via aquelas pessoas que nunca tinham feito nome, aprender a fazer o nome é a maior alegria do mundo, né? Mas a gente encontra essas pessoas também, né, no ensino regular que não acompanham. E aí, hoje pode ter um diagnóstico, outro pode não ter nenhum diagnóstico. Muito despadronizado. Né? Hoje a gente vê e há uma necessidade, até por conta
aí das informações, né? A gente está vendo que tem muitos, e quantos não tinha naquele tempo a gente não sabia? Muitas pessoas que com déficit de aprendizado, né? Com autismo, e hoje aí a gente está vendo que tem, né, tem muito mais um diagnóstico que a gente já sabe, e a gente sabe que eles não acompanham, né? 100% igual aos outros, uma boa parte. Outros estão na frente 100% ou 200% dos coleguinhas e a escola não acompanha. Nós não temos pessoas, escolas preparadas para aquele que nós chamávamos na época de superdotação. Né? Hoje a gente chama de altas habilidades. Onde estão as escolas preparadas para os nossos alunos de altas habilidades? Temos pouquíssimas escolas. E eles precisam. Nós vimos aqui, eu estou falando de Sergipe, tem um menino de Sergipe que ele com 14 anos, ele passou na federal, se não me engano, foi para medicina, né? Todo mundo uma coisa assim. Essa história, né? Então, aí, e agora? Legalmente pode fazer, não pode, é uma questão aí, né? Mas para acompanhar a escola, para acompanhar esse garoto aí, estão preparadas? Estão preparadas de forma alguma. Como também não estão preparadas com aquele que tem grande déficit de aprendizado. E eles têm o mesmo direito desse de alta habilidade, né? Do que tem de poucas habilidades, né? Então, o que falta exatamente um conjunto de informações aí e exatamente juntar aí muitos setores aí, né, para dizer, peraí, tem alguma coisa errada aqui, vamos consertar. Aí eu volto à questão da nossa legislação. Nós precisamos de políticas públicas para fazer isso, para dar pelo menos uma equilibrada. Raimundo, falando sobre esse tema, a gente entrou numa linha aqui interessante e aí a gente pode citar. Me fala mais sobre esse projeto tão bacana que é o Instituto Ana Carolina. Pois aí você me quebra, né? Me quebra de satisfação de falar sobre isso aí, né? Porque hoje é minha vida. Na verdade, é minha vida. Vive para esse projeto, né? Vivo para esse projeto, né? E é um projeto antigo, né? De mais de 30 anos, o antigo que eu chamo de mais de 30 anos, né? Mas que hoje eu estou quase 100% voltado aí, não só ao Instituto Ana Carolina, mas a questão da inclusão, né? Quando nós estamos falando aqui, nós já falamos um pouco da inclusão, né? Nas escolas que não estão preparadas para receber as nossas pessoas, os nossos alunos que se utilizam, por exemplo, de uma cadeira de roda, né? Nós não estamos preparados, agora tem uma lei, não se pode fazer mais nenhum prédio se não tiver acessibilidade. Agora, que tipo de acessibilidade é essa? É que a gente fala. As piores, né, que nós temos aí, as barreiras, não é só arquitetônicas, né? Mas aí são as barreiras da consciência humana. Não é só uma escada, né? Não é só uma escada, não é? Né? Então, a pior, a gente chama de barreiras atitudinais. Né? Essas barreiras aí são terríveis. E talvez foram essas barreiras que nós encontramos há muito tempo atrás que levou a gente hoje ter esse projeto Instituto Ana Carolina, que nasceu por conta até da questão do autismo, né? E eu tenho 2 filhas autistas, por isso que eu também na introdução aqui eu falei sobre a questão do autismo, das dificuldades das pessoas que têm esse transtorno dentro do aprendizado. Inclusive, que muitos delas adoram a tecnologia e falta essa tecnologia. E eles sobressaem nas escolas que têm essa tecnologia, né? Da informação, da informática em geral, né? Então, por conta das minhas filhas, até me perguntaram uma vez, se você não tivesse as 2 filhas, você tinha esse instituto? Eu acho que não. Acho que não. Eu estou mergulhado nesse meio porque eu tenho 2 filhas. Qualquer projeto, na minha visão, assim, falando de projetos, mas qualquer projeto, né, Raimundo? Eu vejo que sim, precisa sempre de uma fagulha. Né? Essa foi a sua. Essa foi a minha. E eu também concordo. Será que a gente estaria aqui no sentido de InfoEduc se não tivesse uma fagulha lá atrás? O seu também, né? Será que você tinha? Exatamente. Né? Tudo tem. Para mim encaixa. Para mim as pecinhas se encaixam. Eu sempre gostei. Eu falei que eu iniciei dando aula de música. Eu sempre gostei. Assim que eu comecei com 14 anos tocando um instrumento, uma clarineta, né, na Filarmônica, a Centenária Filarmônica Lídia Santana, daqui de Simão Dias, né, foi exatamente assim, né?
sempre gostei de estar no meio de organização, nas ONGs, organização não governamental, né? No caso, a Associação Lira Santana era uma delas. Então, será que hoje eu estaria também com essa ONG, né, que o Instituto Ana Carolina é uma associação de familiares, amigos familiares, né, que se une, né, através do TEA, que é o transtorno do espectro autista, né, e principalmente na questão da inclusão social. Por isso que a gente tem, através do esporte, porque a gente tem o nome Autize, para exatamente Eu até ia simbolizar isso citar aqui. assim, né? Como é que o esporte está conectado também com isso, né? Porque eu vejo que é forte. Tivemos uma corrida recentemente, né? Isso. Foi por isso que nós criamos a associação, porque a gente já tinha a corrida do autismo desde 2015. Né? A gente não fazia todos os anos, essa é a quinta, a gente não fez todos os anos porque é cara, né? Quando eu digo cara, não é cara de 60 mil, de 100 mil, não. É cara para nós, é uma cara de 12 mil, 13 mil, ela fica numa faixa aí o custo, né, para a gente fazer. Então, desde 2015, né, a gente fez aí a cada 2 anos. Como teve a pandemia, nós não fizemos em 2021, fizemos em 2022 virtual, né? E fizemos a quinta agora, que foi um sucesso também, né? Mas exatamente por isso, porque foi dentro de um projeto. Nós iniciamos, na verdade, com um projeto nas escolas. Aí entra a questão da educação. Você tinha falado anteriormente. Isso. O autismo Simão Dias. Aí eu sempre levava isso para lá, né? Panfletozinho, tal, falava, levava minha filha, né? Ainda no ombro, porque eu não utilizava cadeira de roda. Exatamente, para conscientizar. E eu acho que a melhor conscientização, hoje a gente já comprova, que é através das escolas. Né? A criança que ouve falar ali, não só no autismo, mas no respeito às diferenças, adulta, ela não tem preconceito nenhum. Ela não vai saber porque eu vou dar risada que tem uma pessoa ali que não tem um braço. Eu aprendi que a gente tem que respeitar. É uma pessoa, ela não tem um braço. Uma pessoa que não tem uma perna, uma pessoa que se utiliza de uma cadeira de roda. Eu não vou estranhar em fase adulta, porque eu aprendi desde cedo ali. Por isso que eu acredito na verdadeira inclusão, né, e a falta de preconceito quando vem nos bancos escolares, principalmente no infantil. É um caminho muito importante. Inclusive, para quem está assistindo a gente, que é dono de uma escola privada, diretor ou diretora de uma escola pública, que abram as portas para quem queira falar sobre esse tema. A informação é a melhor coisa que tem. A informação verdadeira, baseada em ciências, né? A gente tem que ver. Falar com embasamento. Falar com embasamento. Então é exatamente isso aí. Começou daí desse projeto Autismo Simão Dias, depois nós criamos o projeto Pernas Amigas, que é onde entra a questão do esporte verdadeiramente, né? E eu tive que fazer uma transformação. Aí já vem outra coisa, né? Porque quando eu assisti o filme Meu Pai, Meu Herói, né? Então eu disse, oxi, por que eu estou fazendo aqui com 86 quilos, né? Um fígado já meio ruinzinho, né? Um álcoolzinho no final de semana. Os né? professores vão se identificar, quem gosta de um... Vão. Quem quiser tomar, pode tomar a sua com respeito, com responsabilidade, na verdade. Mas para mim já está me fazendo mal. E eu achei o seguinte, quando eu digo, eu tenho uma filha que eu poderia fazer isso, mas como era que eu ia correr uma maratona? Como era que eu ia correr, iniciando verdadeiramente, né, com 5, 10 quilômetros mais ou menos, e como no filme, que ele chegou a correr uma maratona, depois fez um triatlo. Você, né? Porque senão ali estava mais próximo de um infarto do que exatamente. Né? E a médica brincou comigo e meu cunhado também, né, que quando eu fiz eu aos 46 anos, nunca tinha feito um check-up, quando eu fiz o check-up, ela disse, primeiro faça um plano funerário, depois compre os 2 comprimidos que eu estou lhe passando. É claro que foi uma brincadeira, mas foi uma brincadeira que eu levei a sério. Eu digo, eu não quero fazer o plano funerário, eu vou comprar os 2 comprimidos e vou me cuidar. E dentro de menos de 3 meses, eu perdi 23 quilos, Deu uma né? Passei de 86 para 63 quilos, né? E foi uma reviravolta, inclusive meus alunos. Meus alunos chegavam assim, eu comecei em novembro a minha dieta, né? E quando eu iniciei as aulas em março do ano seguinte, 2013, tinha alunos que olhavam para mim para ver se era eu mesmo, né? Eu já estava transformado, eu estava já camisa P,
não era nem M, né? Para você ter uma ideia, que era GGXGG, né? E passar para uma P, a transformação foi grande. O tamanho, né, na loja. Muito, né? Então aí foi assim que eu tomei, a primeira minha atitude foi essa, e depois eu consegui um triciclo, né? Como é que eu pesquisei em São José do Campos vendia, eu consegui, comecei a correr com a Ana Carolina, né, 5 km, 10 km. Aí hoje a gente já fez maratona, eu e ela, 42 km, 195 metros, né? Já fizemos uma maratona, já fizemos várias meias e vários São Cristóvão Aracaju, já fizemos várias também, subidas e descidas, né? Mas para mim ali é uma terapia, né? Para ela mais que uma terapia, né? E foi o que transformou e fez chegar ao Instituto. Nós precisávamos de um espaço, né? Aí veio a inquietação também de que das faltas de política pública. Vocês notem que eu, desde o início, eu falo na questão da política pública, para tudo, para a educação, para a saúde, para tudo. Se ela não é bem pensada, se a gente não cobrar. E, na verdade, eu me tornei mais um militante da causa do que um próprio pai atípico, né? Transcender um pouquinho, né? Exato. Tem que conversar, tem que falar, tem que ir respeitando as pessoas, respeitando os pontos de vista das pessoas, mas cobrando, né? E mostrando que é necessário, é preciso, né? Então aí foi onde nós vimos a necessidade também, e graças a Deus eu não passei, porque o que muitos passam hoje, e é o que a gente está cuidando hoje das famílias, porque eu não tive um acompanhamento psicológico, na época nem eu nem minha esposa, há 32 anos atrás ninguém sabia o que era autismo, né? E a gente foi estudar. Eu me estudei, me especializei no autismo em duas áreas, da psicologia e o autismo, na educação especial e inclusiva, né? Formalmente eu tenho 2 pós em relação a isso aí, né? E vários outros cursos de extensão, porque não pode parar. Mais viagem. Recentemente eu fui mais minha filha, que tem o autismo, a mais velha, para Curitiba. Passamos 4 dias lá, em um congresso lá, absorvendo, né? Há anos atrás fui mais minha esposa para Recife também, e eu vivo viajando, né? Buscando conhecimento para passar para os pais, para as pessoas, a importância, para as escolas, que eu não saio das escolas direto. Aracaju, aqui na Bahia, nós vamos para Pode sair como professor, diga, mas tá ali. Mas ali dentro, né? Hoje eu tenho a oportunidade de estar fora de sala de aula do Estado, mas eu estou na SEDUC. E eu estou com uma pasta lá que a gente visita as 319 escolas, vendo a questão da inclusão. Consegui aqui também, por isso que eu digo que eu navego em todos os campos, com respeito das pessoas. Aqui também eu consegui, com a gestão municipal, estar também nas escolas, falando do autismo, preparando os professores, né, dando curso aos professores, dentro do projeto já do Instituto Ana Carolina. É um projeto do Instituto Ana Carolina com uma parceria com a Secretaria de Educação daqui. SEDUC, pessoal, para quem não está acostumado, familiarizado com essa sigla, é a Secretaria de Educação do Estado. Do Estado, é isso mesmo. Aí, numa subdivisão que a gente tem lá, chamado CAEC, que é a coordenação de articulação à cultura e ao esporte, ligada à superintendência, né, da educação também, né? Então a gente está nesse meio da educação falando de tudo isso, falando das tecnologias que a gente precisa para poder falar sobre a inclusão. Nós precisamos da tecnologia, tá? Quando nós chegamos num lugar, por exemplo, que eu chego com até a coisa mais simples do mundo lá, eu chego com um slide que na escola não tem onde colocar, por exemplo, né? Então eu também já ando com o meu, né? Eu já ando tudo preparado ali. Porque se lá não tem, eu digo, eu tenho uma. Não, tenho aqui. Não é por isso. Pois não é por isso, até com caixa de som eu já ando com ela também. Se não tiver, não, eu tenho aqui, tudo bem. Mas a gente precisa, né? Muitas escolas nós chegamos não tinham acessibilidade para entrar. Eu não vou com minha outra filha, né? Até por conta que a gente vai para falar, a gente vai para conversar, menos quando quer que a gente faça apenas uma apresentação, né? Olha, eu tenho 2 níveis de suporte do autismo em casa, né? Eu tenho uma que necessita de pouco suporte e uma que necessita de todo o suporte. São 24 horas no ar, né? Quando a gente diz 24 horas de suporte, mas é isso mesmo, porque para você ter uma ideia, vocês terem uma ideia, que até para ela se virar na cama, né, precisa de um suporte. A mãe faz isso,
né? Poucas vezes eu faço, porque ela já dorme já mais a mãe ali, né? Então, a vida de um pai, de uma família típica, ela modifica quando você quer cuidar verdadeiramente. E aí é onde entra a questão que você fala do Instituto Ana Carolina. E o Instituto Ana Carolina está preparando os pais para isso. Aí a gente tem lá todos os voluntários, nossos profissionais lá são todos voluntários, né? Eles também, nenhuma família paga R$ 1, não contribui com as ações deles, lá quando a gente precisa de fazer alguma coisa, eles estão juntos, eles abraçam a causa, mas a gente, infelizmente, nós não temos nenhuma política pública que ajude financeiramente lá, né? Nenhuma, nem municipal, nem estadual, nem federal ainda, mas nós estamos correndo atrás. Nós temos apoio, mas principalmente os profissionais que estão doando o seu tempo. Nós temos os anjos lá, né? Sabe o que é você passar a semana todinha, trabalhando o dia todinho, você ainda tirar um sábado para ir lá cuidar dos filhos dos outros? Tem que ter empatia, né? Muita gente fala sobre a questão de empatia, mas só sabe só o objetivo quem pratica a empatia. É muito bom você já dizer parabéns, que bom, aí vocês são guerreiros, palavras que nós não somos guerreiros, né? Nós somos responsáveis, é diferente. Muito diferente. Então, o Instituto nasceu dessa inquietação. Eu não tive esse suporte há tantos anos atrás, eu não utilizei das políticas públicas porque eu podia pagar, né? Eu podia pagar e não era fácil encontrar no SUS, não tinha. Na política pública nem do SUS para o autismo, não tinha. Você tinha o CAPES, né? A única coisa que você podia usar era o CAPES, não tem nada contra o CAPES. Eu quero dizer assim, que na época, naquele tempo, o CAPES era só para aquelas pessoas que utilizavam muitas drogas. Quando eu falo drogas, não é só ilícita não, né? Mas pessoas que estavam muito desequilibradas e tal. Não tinha como você tratar de uma pessoa autista lá, porque não tinha profissionais também. Hoje não, hoje nós temos CAPES 1, 2, 3, 4, nós temos tudo aqui multidisciplinar, temos autistas sendo tratados lá também e tal, mas o tratamento do CAPES são as terapias. O tratamento do autismo são as terapias. E nós estamos com nossas terapias lá, graças aos nossos voluntários. Voluntários. E de antemão, é um projeto belíssimo. Eu quero até não só parabenizar, como você mesmo sinalizou, porque não pode ficar só nesse campo assim teórico, mas deixar à disposição, né, a nossa equipe da InfoEduc. Não somos, né, da área de saúde, mas a gente pode sim contribuir, então quem sabe futuras parcerias. Deixa o caminho bem aberto para a gente dialogar, ver como é que a InfoEduc, né, a educação pode atuar ou pode ajudar vocês de qualquer forma que vocês enxerguem, né, que pode ser uma ajuda, porque é uma causa que está de fato extremamente ligada com a educação, que é o nosso setor core de atuação, certo, Raimundo? Deixar isso bem claro até nesse podcast para que a gente consiga dialogar depois, nos bastidores, sobre uma possível, né, parceria, estreitar esses laços entre a InfoEduc e o Instituto. E nós queremos muito, e você não sabe como vocês podem nos ajudar. Olha, na visibilidade, esse bate-papo nosso aqui, descontraído, tomando cafezinho e tal. Nem peguei um cafezinho ainda, não tive tempo, falo demais. Né? Mas você não sabe como isso é bom. Nós precisamos, quem está na militância, a gente precisa dar visibilidade, né? E informações verdadeiras. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Reais. Né? As informações que a gente diz assim, essa sim eu posso confiar. E a gente pode confiar nesse programa. Em vários momentos aqui no podcast, vocês que estão escutando ou assistindo a gente pelo YouTube ou por qualquer outro canal, a gente falou ali de uma escola privada, a gente falou de uma escola pública, mas em momento algum a gente está militando para uma ou para outra. A gente só está mostrando a realidade, como o Raimundo mesmo disse. Isso, é a realidade. É uma realidade. Sem mimimi. Não. Enfeitando, embelezando. Não. Eu não sou dessa linha. Realmente, se esse café tá ruim, diga que tá ruim. Exato. Não tem por que você dizer, eita, tá bom, a gente faz naquela cara feia. Não, tá ruim ou tá bom. É a realidade, eu acho que é isso. Por isso que nós estamos aqui. Eu sei que a proposta de vocês é essa aqui, né? Falar a verdade, né? E aí as pessoas que estão nos assistindo, né? Tirar suas conclusões, né? Pode deixar os seus comentários,
lá, e a gente pode ter cometido alguma falha aqui, né? Diz, olha, vamos pontuar, vocês falaram assim, mas não é bem isso. E né? aproveita e comentem isso nos comentários, né? Exatamente, Esse exatamente. A gente posicionamento. precisa disso, a gente vai lá também, a gente vai dizer, rapaz, que bom você ter dito isso, a bacana. gente, na próxima vez, a gente vai tomar mais cuidado. Mas o que nós falamos, e principalmente o que eu falei, foi o meu ponto de vista, que, como eu digo, eu respeito dos outros, e respeito também, e eu gosto do contraditório, né? Porque ele nos deixa a gente mais atento. E né? falta isso hoje, principalmente em redes sociais, não sei, né, a sua visão, mas a minha as pessoas tentam impor uma visão, né? Por exemplo, eita, eu não gosto de smartphones dessa cor. Tem que ser azul. Mas tudo bem não gostar. Mas tem pontos e discussões na internet que de fato você tem que usar azul. Exato. Por quê? Né? Isso com qualquer tema. Não vai exato. Mas vocês entenderam que estão aí, né, assistindo a gente. É isso. E falta esse bate-papo. Entenda o que quiser, absorva o que achar melhor. Exato. Né? Discorde também e dialogue. Isso, pode colocar seus comentários lá e dizer. E a gente vai respeitar. A palavra-chave em tudo que a gente faz é o quê? É o respeito. O respeito. Você não precisa concordar com nada que nós estamos falando aqui. Exatamente nada. O que eu disse em relação é a minha visão crítica da minha atuação. Eu sempre me coloco no meio. Quando eu falo assim, eu estou me colocando no meio. Né? O quanto eu sou falho nisso, quanto eu demorei a ver a importância da tecnologia no nosso meio educacional, né? E quanto eu... Ver assim, né? Pensei, Raimundo já tinha essa mentalidade. Nunca, pelo contrário, né? São as pessoas que estão ao nosso lado, experimente, veja como fica mais fácil, né? Cadê o seu computador? Você não tem um computador ainda, invista nisso aqui, melhore seu computador, né? Vamos precisar levar novas metodologias de ensino para a sala de aula, para atrair, né? Eu sou do tempo que eu levava, era o radinho, a fita, toca-fita. Toca-fita. Eu ainda peguei um. Eu levava, eu gostava de fazer. Eu lembro que eu tenho um colega que o que tem a ver? Mas veja, milho aos pombos, Zé Geraldo, né? E como diria Dylan, de Zé Geraldo também. Eu sempre fazia essa analogia entre as duas músicas. E eu levava. O pessoal dizia, o que tem a ver com língua inglesa? Isso aqui. Eu digo, mas eu sou formado em letras português e inglês. Né? Então, eu vou levar isso aqui para vocês fazerem reflexão da vida. Né? Como diria Dylan, Zé Geraldo fez em homenagem a Bob Dylan. Eu cheguei a conversar com ele que eu não entendi, porque como diria Dylan, que Dylan é Bob Dylan, e eu, através de e-mail, naquele tempo tinha celular, e-mail, foi assim que eu terminei minha formação. E Zé Geraldo disse, não, eu fiz em homenagem a Bob Dylan. É meu super amigo e tal, etc. Então, um que dizia que você de 8 a 80 anos, né? Não importa, ele dizia, não importa, não lembro mais bem as palavras, mas ele dizia o seguinte, que não importa a idade que você tem, né? Mas você tem que escrever sua história com suas próprias mãos. Não deixe que essas pessoas escrevam a sua história. Você mesmo faça a sua história. E são conversações. Augusto Cury, ele cita bastante isso, Raimundo. Ele diz assim, não deixe que você se torne um coadjuvante da sua própria história. Né? Augusto Cury, né, em vários livros dele, cita isso e faz sentido. Né? Não deixe você ser um coadjuvante na história que é sua. Exato. Sabe que você deveria ser um protagonista, pelo menos da sua história. Não a de todo mundo, mas a sua. Mas nem isso você consegue. Exato. Por isso eu mostrava isso a ele, né, nas fitazinhas lá, dessas duas canções de Zé Geraldo. Né? Ele falava enquanto os seus algozes estão aí jogando bombas e tal, e por aí ele falava muito dessa questão, né, dessas brigas aí, né, dos povos, né, e questão de crença, tal, etc., religião. Né? Aí, numa frase ele dizia, e você aí jogando milho na praça, jogando milho aos pombos. Então, quando a gente chegava a essa reflexão, né, entre uma música e outra, ele dizia, o que é que você está fazendo para melhorar a situação do mundo? Por isso que eu tirava 5, 10 minutos
para a gente falar sobre a realidade do que estava acontecendo ao nosso redor, né, no nosso dia a dia ali. Então, o que é que você está fazendo? Você é culpado, você faz parte. Se você está ali, não faz nada, jogando milho dos pombos, o quê? Alheio às coisas que estão acontecendo, né? E quando ele chama a responsabilidade, faça alguma coisa, você não importa se você tem 8, se você tem 80 anos, faça alguma coisa, né? Não deixe que os outros escrevam a sua história. Escreva a sua história com a sua própria mão. Não deixe que os outros escrevam a sua história. Então, a gente fazia esse paralelo de uma música e outra. No final, eles concordam. Isso ele dizia. O que tem a ver? O que é que tem a ver, né? Então, naquele tempo, a tecnologia ainda era pequenininha, mas a gente fazia isso. Né? A gente já fazia isso. Levar o radinho lá. Vamos ouvir essa música lá. Sempre tinha isso aqui. Né? Foram outras coisas que a gente não tem muita tecnologia. Por isso que eu digo que hoje a gente tem que aproveitar. Mas conseguia fazer. Conseguia fazer. Esse mesmo exemplo que você está dando agora no finalzinho do podcast serve para isso também. Todo mundo consegue, os professores, os diretores, os gestores que estão, né, ou assistindo ou ouvindo a gente, sim, eles conseguem fazer. Eles talvez não, né? Certeza que eles não vão conseguir mudar a educação do país todo, do mundo todo. Mas no contexto dele, talvez de uma salinha de aula. Com 20, com 25, com 30, com 35 alunos, como Raimundo citou aqui no podcast. E aí é só procurar as pessoas certas. Isso, né? Certo. Fazer as conexões. Só fazer as conexões, porque estão aí as pessoas. É receber bem essas pessoas, pensarem bem e ver o projeto que está sendo oferecido ali e dizer, não, eu preciso mergulhar nesse mundo. Né? Aí esse salto não vai ser em vão. Né? Eu sei que vai, quando chegar lá nas águas profundas, né, meu mergulho vai ser maravilhoso. Raimundo, o podcast foi muito, muito interessante. O nosso primeiro podcast, muito obrigado, pessoal, né, que assistiu aí a gente, foi sensacional. Acredito que vai dar vários vídeos curtos, cortes interessantes para que vocês consumam nesse conteúdo aí grande, né? O pessoal me sinalizou aí a produção, passou de 1 horinha, então vai ter muito material. E eu queria finalizar com mais convidados que gostam de café. Né? A gente agradece. A gente vai fazer um brinde com então café. Vamos fazer um brinde com vamos café. Fazer com café, você não sabe como não prometo que todos os convidados vai acontecer isso, certo? Tem um pessoal, né, do chá. Tem água também. Né? Brinde com água. Então, muito obrigado novamente, viu? Sucesso no seu programa, viu? Pra gente. Pra gente. Obrigado.